Fala pessoal, agora vamos falar sobre investimento em imóveis, tá? Vamos começar a falar sobre fundos imobiliários. A ideia aqui é a gente dar um panorama de todos os produtos que tem imóveis, de meios de você investir em imóveis. Vamos começar descrevendo os fundos imobiliários. Fundo imobiliário, a ideia deles são fundos de investimentos destinados ao mercado imobiliário. Você vai investir em imóveis, de preferência imóveis comercial. Então são shoppings, galpões, hospitais, tudo quanto é tipo de imóvel que é destinado, alugado para algum fundo comercial, bancos também, vão estar em forma de fundos imobiliários, você vai encontrar na bolsa. Aproximadamente 400 listados, ou seja, existem muitos fundos, tá? Assim como existem muitas ações. Então, assim, apesar dele ser um jeito fácil de você se expor a imóvel, tem várias opções, então pode existir uma certa dificuldade em escolher cada um deles. O grande benefício, que as pessoas mais vão falar sobre fundos imobiliários que vocês vão ouvir, é a tal da isenção de imposto de renda. Ela existe algumas regrinhas, mas basicamente você fica isento do imposto de renda do recebível, do aluguel que você recebe sobre esse fundo. Como que é isso? Imagina que você comprou R$100 de um fundo, ele se propõe a pagar 6% ao ano de aluguel para você, então você vai receber R$6 ao ano de R$100, você vai receber 6% de R$6, e esses R$6 é limpo, tá? É dinheiro limpo para você. Existem algumas regras, tá? Então o fundo precisa ter um tamanho certo, ele precisa ter mais de 50 cotistas, você não pode ter mais de 10% do fundo, mas acredite, isso dificilmente vai acontecer, principalmente para quem é pequeno e está começando. Você teria que chegar na fase dos milhões investidos em fundos imobiliários para você ser isento desses benefícios. Então, para a maioria das pessoas, é isenção do imposto de renda para a rentabilidade que você tem, tá? Quais são os pontos positivos, então, que você tem de investir em fundos imobiliários? Primeiro, proteção contra a inflação. O que acontece? O fundo imobiliário ele tem correção pelo IGPM, porque aluguel é uma coisa que compõe a inflação. Então, se o preço do aluguel sobe, o quanto você recebe também sobe, então o valor do produto todo sobe. Então, você acompanha, se a inflação sobe, o quanto você ganha aumenta também, você tem proteção com a inflação. Baixo valor de investimento. Comparado com imóveis de tijolo, que a gente chama, para você comprar um imóvel, você vai gastar pelo menos uns 400 mil, 500 mil, o céu é o limite. Para você entrar em fundos imobiliários, você vai gastar alguma coisa para comprar uma cota entre R$100, às vezes um pouquinho menos, até uns R$1.000, o valor médio da cota. Então, o valor é muito mais barato para você investir. Tem a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, como eu falei, com aquelas regrinhas, mas basicamente isso faz com que a isenção do imposto de renda faça o quanto que você ganha ficar quase que 3 vezes superior ao valor do imóvel de tijolo. Tem a gestão profissional, que basicamente é alguém profissional fazendo a gestão daquilo, em vez de você ter que se preocupar com toda a manutenção, quem está alugando, se está pagando ou não e tudo mais. Obviamente, isso tem um custo, tá? Mas vale a pena pelo quanto você vai ganhar de tempo e rentabilidade de volta. E a possibilidade de você comprar grandes empreendimentos. Você comprando imóvel, você vai comprar imóvel para alugar para pessoa física, vai ser um imóvel, uma kitnet, alguma coisa para alugar. Quando você investe em investimentos de fundos imobiliários, você está comprando pedaços de shopping, pedaços de hospital, pedaços de grandes galpões, grandes investimentos que te dá acesso a investimentos muito melhores, com melhor rendimento. O que tem de desvantagem? Como eu falei, todas essas facilidades têm um custo, então está embutido uma taxa de administração, tá? Mas a rentabilidade que você tem não vai compensar, não vai atrapalhar isso. Você paga sim imposto de renda, mas é sobre o ganho de capital. Então, se você comprou um fundo a R$100 e mais para frente você vendeu ele a 110, você vai pagar 20% sobre esses R$10 que você ganhou em cima do valor, que é o ganho de capital. Mas você não paga sobre os rendimentos que você teve no período que você manteve o fundo. E, obviamente, tem risco de mercado. Todo produto financeiro da renda variável tem risco de mercado. Se você compra um produto e quer vender, a partir do momento que você quer vender ele, o preço dele pode ter subido ou descido
nunca se sabe, então você pode sim comprar ele a 100 e vender a 90 porque o preço dele caiu. Existe o risco de mercado, mas esse risco existe também com imóveis. Tá? Dificilmente você não garante que você vai comprar um imóvel a R$500 mil e vender ele por mais caro do que isso. Imóveis. Investir em imóveis durante muito tempo foi tradicional, foi muito seguro e é o imóvel de tijolo. Foi o que nossos pais fizeram. Antigamente, investir, criar patrimônio basicamente consistia em botar um dinheiro na poupança no CDB e comprar imóveis. Era isso. Muito fácil. Só que hoje o preço dos imóveis está muito alto, tá? Ainda existe como ganhar dinheiro com imóveis. O segredo é comprar barato e vender barato, ainda abaixo do preço que está sendo vendido aí no mercado. Então, se o preço médio na sua cidade é R$10 mil o metro quadrado, você achou um a 5 e vender a 7, faz sentido. Agora, não adianta você comprar a 10 querendo vender a 12 por aí, se todo mundo está vendendo a 10. Tá? Entenda esse conceito, mas sempre foi a coisa mais segura, é a mais tradicional e é a que as pessoas mais defendem, mas hoje em dia existem muitos problemas em investir em imóveis do modo tradicional. Primeiro eu vou falar a vantagem. A vantagem é o tijolo, é a parte física, é você ter aquele imóvel que você pode tocar e falar, isso aqui é meu. Tá? Existe como você fazer uma isenção de imposto de renda quando você vende um imóvel e compra outro. Se você vende e compra outro no prazo de 180 dias, você consegue fazer algumas isenções de imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas isso é para quem não é uma coisa que eu recomendo para médicos, para que você trabalhe. Isso é uma profissão. Tá? Você comprar e vender imóveis é uma profissão, não é um negócio que você vai conseguir fazer enquanto você trabalha em outra atividade. Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá, mas é uma profissão. Você tem que dedicar 100% do seu tempo. Você tem que ir lá, você vai ter que avaliar tudo. Não é um negócio que você vai conseguir fazer de longe. E a grande vantagem dos imóveis é que você consegue comprar eles a um preço barato. Tá? Às vezes você acha alguém que está precisando desesperadamente vender esse imóvel, ele vai fazer um descontão e você vai conseguir comprar ele numa pechincha, coisa que você nunca vai conseguir fazer num fundo imobiliário, tá? Mas você pode fazer isso num tijolo. Qual que são os problemas? Alto valor. Você não vai conseguir comprar um imóvel num preço baixo, tá? Pelo menos uns 400 mil, tá? Dependendo do lugar, talvez você consiga mais barato, mas a questão é que é um alto valor comparativamente a R$100 por cota, tá? Esse alto valor imediatamente indica uma imobilização de patrimônio. Você vai ter que investir 400 mil, esses 400 mil vão significar boa parte do seu patrimônio, pelo menos no começo, quando você está montando patrimônio, e imobilizar patrimônio em um único ativo é um problema de risco e é um problema de rentabilidade. Então, imobilização de patrimônio é um problema. Vacância. Quando você tem um imóvel, ou você está alugado ou você não está alugado. Não existe estar 99%, 50% alugado, tá? Então, assim, diferentemente de um fundo imobiliário, que se você tem um pedaço de um shopping, alguma loja saiu, para você quase que tanto faz, porque a diferença no aluguel que você vai ter vai ser muito pequena. Agora, quando você tem um imóvel, você precisa, ou você tem gente ou você não tem. Para você ter uma diluição disso, você teria que ter vários imóveis e aí vai multiplicando a necessidade de valor cada vez maior. Se o imóvel é seu, você tem que fazer manutenção, gestão e tudo sobre o imóvel, tá? É sua responsabilidade. Então, por isso que eu gosto de alugar imóvel para morar, porque não é minha responsabilidade consertar a casa que aconteça. Então, essa é uma desvantagem para quem está alugando. Você é responsável pela manutenção da casa. E por último, aluguel não é isento de imposto, tá? O aluguel que você recebe alugando um imóvel, ele não é isento de imposto. Então, você teria que pagar os 27,5% de... Tudo bem, vai cair na faixa que você ganha, mas você teria que pagar o imposto de renda sobre isso. Isso vai diminuir ainda mais. O aluguel que você recebe no imóvel, em geral, 0,5% do valor do imóvel. E aí você tem que descontar mais o imposto, vai caindo mais. O aluguel que você recebe no fundo imobiliário é também por volta de 0,5%, só que você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Mas existe um meio mais fácil de você investir em imóveis. Eu falei que existem os fundos imobiliários, 400 tipos, e existem os imóveis que são caros. Mas, para nossa glória, existem também os ETFs em fundos imobiliários, que é o IFIX 11. Tá?
e nele você vai ter uma possibilidade de investir em imóveis de uma forma muito mais fácil, assim como você faz em ações, tá? Na verdade ele chama Fix11, tá? Tá errado aqui, gente. Quais são as vantagens que você tem? Praticidade, é muito mais fácil de você comprar o Fix11. Ao invés de você comprar vários fundos que você tem que avaliar onde que eles estão, quem é o inquilino, quem é o gestor, você simplesmente compra o índice e acompanha, está exposto a todo o mercado. Baixo valor de investimento porque custa por volta de uns R$100, cento e pouquinhos hoje cada cota do Fix11. Liquidez porque essa é a maior maravilha. Se você tem 400 mil investido em fundo imobiliário, imagine, e você precisa de 10 mil, você pode vender 10 mil, ficar com 390 e depois, quando você puder repor esse dinheiro, você compra 10 mil de volta. Se você tem um imóvel de 400 mil e você precisa de 10 mil, você não tem opção. Ou você vende o imóvel inteiro, ou você fica com aquele imóvel e continua com o seu problema de precisar de 10 mil reais. Então, isso é uma maravilha, porque permite você vender parte do valor no tanto que você precisa, no valor justo e conseguir essa rentabilidade, essa manobra financeira, tá? E diversificação, porque com um produto, um ETF, você consegue acesso a vários fundos sem precisar ficar analisando todos eles. Você está exposto ao mercado imobiliário de uma vez só, e se o mercado imobiliário estiver indo bem, você vai indo bem, se ele estiver indo mal, você cai, mas você está sempre recebendo os seus dividendos, tá? Quais são os problemas do ETF? A taxa de administração, tem taxa, tá? Tem rentabilidade, a rentabilidade que você vai ter é uma rentabilidade média, tá? Então, as pessoas que advogam você comprar fundos imobiliários específicos diz que você comprando fundos imobiliários específicos consegue superar o índice, tá? Mas assim, você precisa conhecer os fundos, conhecer o gestor, conhecer quem está alugando para entender se isso aí vai acontecer de fato ou não. Requer um tempo, precisa ver se você quer investir esse tempo nisso e depois de investir esse tempo, você precisa ver se você consegue de fato superar o índice. Então, quem advoga isso de realmente estar investindo tempo e conhecimento para conseguir isso e não sei se está conseguindo ou não. Muita gente consegue, mas a troco de quê? A questão é essa. Então, assim, eu sempre recomendo que as pessoas comecem com o índice e depois, se elas quiserem sofistiquem de maneira mais controlada. E também, assim como a rentabilidade é média, o dividend yield é médio também, ou seja, o quanto você recebe pelo aluguel. Esse aluguel ele pode ser de 6 a 8%, depende do fundo, depende de várias coisas. Então, se você pega o dividend yield médio, você vai acabar tendo um dividendo, você pode ter dividendos menores, tá? Mas ainda assim, cabe você olhar quais são os dividendos, acreditar que ele vai se manter dessa forma, fazer essa investigação e essa investigação dar certo. Não é garantia. Então, são questões que você fica... A dúvida é você ficar com a média ou você tentar superar a média? É sempre a dúvida de um ETF, tá? Eu sempre recomendo você grudar na média para você não correr o risco de ficar abaixo dela enquanto você não tem conhecimento para superar. Lembre-se que quem fala sobre isso normalmente é profissional na área, está investindo, trabalha, estuda e vive isso. A gente, não, a gente quer simplificar, quer investir, tá? Então, a menos que você tenha interesse em estudar isso, comece com a média, garante a média, que você já vai ter uma rentabilidade e um resultado muito bom. Beleza? É isso aí, até a próxima.